pastor português Thiago Cavaco autografou suas 2 novas obras na livraria Ezion. Antes, ele trouxe a mensagem no culto Conexão com Deus. Durante a pregação, o pastor falou sobre o tema Encontrar Deus no sono para viver acordado, com base no texto de 1 Reis 3:9. Ele usou a realidade dos últimos 2 anos com a pandemia de Covid-19 e os planos que não puderam ser cumpridos para lembrar sobre a nossa dependência da vontade de Deus. A sessão de autógrafos começou logo após o culto e muita gente veio aqui na livraria Zion garantir seus livros. O lançamento no Brasil dos livros Arame Farpado no Paraíso e Doidos por Discernimento é uma parceria da editora Ezion com a editora Mundo Cristão. E é muito legal ter ele aqui com a gente, tendo esse momento de interação, né, com os leitores, a gente poder conversar, pegar autógrafos dos nossos livros e também dele participar com a gente na conexão com Deus, né, trazendo a palavra. Então, muito bom, um dia muito especial para a gente aqui da editora Ezion. Arame Farpado no Paraíso fala sobre a experiência do pastor no Brasil e suas reflexões dessa vivência. O Arame Farpado no Paraíso, como o subtítulo indica, o Brasil visto de fora e um pastor visto de dentro, usa a viagem que eu fiz ao Brasil há 5 anos como um pretexto para falar de algumas das diferenças que existem entre Portugal e o Brasil, mas a pretexto dessa experiência de viagem para, no fundo, fazer uma viagem para dentro de mim próprio como pastor. Porque a verdade é que quando essa viagem aconteceu, o que veio a seguir foi um período difícil na minha vida, a nível de cansaço, a nível de esgotamento, e na altura eu fui escrevendo sobre o assunto. Quando, pela graça de Deus, esse período chegou ao fim e tive a oportunidade de um período de descanso e sabático, eu senti que havia ali uma história que não era apenas a história de um português a viajar no Brasil, mas que era uma história que eventualmente pode ser útil para outras pessoas que passam por períodos complicados e para os pastores em particular. Os pastores estão muito habituados a ajudar os outros, mas por vezes precisam de ser ajudados. O outro lançamento tem como base o livro de Reis. O Doidos por Discernimento foi uma série de mensagens que nós pregámos lá na Lapa, em Lisboa, em Portugal, durante o primeiro ano da pandemia, que foi um ano que, como frustrou os planos de tantas pessoas, foi um ano em que toda a gente, acreditando em Deus ou não, estava numa posição de reconhecer que podemos ter muitos planos, mas nem sempre eles se cumprem. E essa é uma oportunidade, quando nem tudo corre de acordo com o que planeamos, para nós querermos ser pessoas mais inteligentes e mais conscientes em relação às possibilidades que a vida nos dá. Nós acreditamos que não é a vida que nos dá, que é Deus que nos dá, e então fomos atrás do episódio de Salomão, quando Salomão pede sabedoria a Deus. E encontrarmos nesse pedido de Salomão a Deus uma oportunidade extraordinária de compreender aquilo que o discernimento é à luz da palavra. Muita gente quis levar para casa os livros autografados. As obras têm abordagens diferentes da vida cristã e por isso chamam a atenção de vários públicos. Para mim foi um super privilégio. Já conheci o pastor Thiago Cavaco, mas é a primeira vez que eu estou conhecendo pessoalmente, né, vindo aqui na nossa igreja. A gente na Mocidade de Pinheiros tem feito um trabalho bem legal a respeito de como a gente aplica uma cosmovisão cristã na prática, no nosso dia a dia. Eu acho que o livro Discernimento do pastor Thiago é um livro que fala muito sobre isso. E eu fiquei com muita vontade de conhecer mais de perto a partir do sermão que ele tratou hoje aqui. Como a gente trata a sabedoria de uma maneira prática e a partir de Jesus, e não a partir daquilo que a gente acha que sabe ou da nossa mentalidade. Essa foi a primeira vez que o pastor Thiago Cavaco veio ao Brasil, depois da pandemia. Oportunidade também para amigos virtuais se conhecerem pessoalmente, como no caso do músico Fábio Sampaio. Eu acho muito legal. Eu já tenho a alegria de conhecer o Thiago já há alguns anos, há vários anos, e a gente já conversa muito online, já conversava muito pela internet, e essa foi a primeira vez que a gente pôde se ver pessoalmente, né? Ele até falou que a gente pode dar o primeiro abraço. E isso é muito curioso, porque a gente se conhece virtualmente há muito tempo, a ponto de já termos feito parcerias musicais, né? Mas poder se ver pessoalmente e poder prestigiar ele trazendo a palavra é uma outra experiência, é muito mais especial. E isso é legal porque ele sendo um europeu, né, um português, e nós brasileiros, e podermos
nos entender na mensagem, isso é algo fascinante. E o mais fascinante de tudo isso é o que ele mesmo disse, é poder se sentir em casa, é poder se sentir igreja, independente da região, independente da cultura, independente do lugar onde você nasce, né, do seu continente. O Evangelho nos une de uma forma tão bonita que você pode estar a muitos quilômetros de distância de casa, mas você se sente em casa. Para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, receber o pastor Tiago e sediar os lançamentos dos livros no Brasil foi um tempo muito especial. E a gente tem o privilégio de lançar aqui, né, esse material dele. E ele está aqui autografando ao nosso lado, está com a sua esposa Ruth. Eu acho que é uma contribuição para o pensamento brasileiro, né? Ele é um pastor reflexivo, um pastor que junta a questão da inteligência com a questão da piedade. Então, nós precisamos de pastores como esse, né? Como o pastor Tiago Cavaco.